Estamos com o programa Tempo de Indecisão, é um novo tempo na sua vida. E vamos agora para o Espaço da Saúde, Salete. De Vamos, novo, é a Salete agora. vamos lá. Vamos lá, né? Salete 2, a lenda continua. A lenda continua, exatamente. Eu Verdade. queria falar um pouquinho sobre diabetes tipo 2 e anemia. Eu tenho visto muitas pessoas que são portadoras do diabetes tipo 2. O Guga costuma dizer que é a doença do preguiçoso. De certa maneira é, né? Tá Não bom. tem a mesma origem do diabetes tipo 1. Mas e diabetes tipo 2 associado à anemia. E aí deixa a pessoa mais cansada, com mais facilidade, mais apática e pode ter problemas até neurológicos também. Então, só para diferenciar, o que é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Tudo está ligado a um hormônio chamado insulina, que quem fabrica é o nosso pâncreas. Só que no diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Isso quer dizer que o nosso corpo, infelizmente, por um problema genético, reconhece esse hormônio insulina como sendo agressor. E aí o pâncreas para de fabricar insulina. E aí acontece diabetes tipo 1. Geralmente isso se manifesta na infância e na adolescência. Sempre o diabetes tipo 1 vai ter que usar insulina. Qual é a função da insulina? A insulina é um hormônio carregador da glicose que está no sangue, resultado da nossa alimentação, para dentro da célula. O açúcar tem que estar dentro da célula, a glicose, porque aí é que ela faz o metabolismo. A glicose, o açúcar, é a energia da célula para ela fazer os seus, para ela trabalhar. Então ela precisa desse açúcar. Se ela não tem esse açúcar dentro dela, aí dá esse cansaço. Esse cansaço, é. Tá? Provoca Então, esse por isso que cansaço. as pessoas tomam a insulina sintética, para que essa insulina faça esse papel que o pâncreas não está fazendo, de fabricar a insulina. Isso é a diabetes tipo 2. O organismo reconhece esse hormônio importante como agressor e o pâncreas para de fabricar insulina. A criança ou adolescente tem que tomar insulina Tá sintética. certo. Diabetes tipo 2, o que é? Um pouquinho diferente. O pâncreas está funcionando. O pâncreas está legal, fabricando a insulina está carregando a glicose para dentro da célula, só que a gente, por maus hábitos alimentares, começa a ingerir glicose demais, ou triglicerídeos demais, ou farináceos demais que se tornam em açúcares no nosso corpo, e aí o nosso pâncreas não dá conta da produção de insulina para poder tomar conta de toda aquela quantidade de açúcar excessiva e desnecessária que a gente está ingerindo. Aí a gente acaba engordando. E como a gente está engordando, a gente tem preguiça de caminhar. E como a gente tem preguiça de caminhar, a gente acaba não emagrecendo. Por isso que a gente diz que a diabetes tipo 2 pode ser a doença do preguiçoso. Come demais e se exercita de menos. E tem um outro problema também. Além da produção de insulina não ser suficiente para o diabetes tipo 2, às vezes existe uma coisa que se chama resistência à insulina. A insulina é fabricada pelo corpo, mas o corpo não aproveita ela para pegar do sangue, para pegar o açúcar do sangue e botar dentro da célula. É um problema do nosso corpo. Problema. Então, nós não podemos evitar o diabetes tipo 1, mas podemos evitar o diabetes tipo 2. Como? Organizando a nossa alimentação e fazendo exercícios físicos, diminuindo a nossa ingestão de açúcar, como a gente já disse, o açúcar que não é natural, açúcar que não é das frutas, não é dos alimentos. Esse é Dos doces, dos né? doces, Excesso de esse doces, né? refrigerante, Chocolates aí. doce, chocolate, Olha só, imagina. muita A coisa. gente pode comer, mas a gente deve fazer esses hábitos raros. E o problema da gente é que a gente tende a tornar os hábitos raros comuns. Isso é que não dá certo. Não é o comer, é a quantidade e a Quantidade frequência e a com que frequência. se ingere esses alimentos. E aí, para terminar, eu queria dizer assim, ó, quando tem muito açúcar no sangue,
que esse açúcar não vai para dentro da célula porque está faltando insulina, enfim. Esse açúcar no sangue, ele danifica os vasos da nossa retina e ele danifica também os nervos periféricos, toda a vascularização e inervação, mas principalmente dos rins. Eu ando me preocupando muito com essa quantidade de diabéticos tipo 2 que eu vejo com anemia, porque nos rins é que se fabrica a eritropoietina. Quem é essa mulher, né? A eritropoietina é uma substância que fabrica os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos que vão carregar as hemácias, que carrega ferro, que carrega o oxigênio. Então, se eu não fabrico a eritropoietina, eu tenho poucos glóbulos vermelhos dentro do meu corpo. E se eu tenho poucos glóbulos vermelhos, eu tenho anemia. E se eu tenho anemia, eu tenho cansaço e todo o meu corpo padece. Tudo por causa do diabetes, porque eu mantenho os níveis de glicemia muito altos. Eu não faço o cuidado necessário. Então, há pouco tempo, o ano passado, nós tivemos o falecimento de uma pessoa aqui de Itapuã, que eu tinha contato com ela, eu dizia, era uma senhora, eu dizia, tu estás muito anêmica, a gente vê na mucosa ocular, tu estás anêmica, procura. O que aconteceu? Ela acabou falecendo por falência renal, por anemia, porque ela não baixava os níveis de açúcar no sangue, ela teve anemia por falta da fabricação da eritropoietina, porque o açúcar fica tão alto no sangue que danifica a função renal. Que Vê coisa só, tudo isso porque a gente não come direito. Que coisa, né? Impressionante, né? Não, ou está comendo errado, é verdade. Não come direito. Né? Não, come a mais e come muito frequente. Muito Tudo tem que frequente, ser. é verdade. E não tem cuidados, né, Não, Salete? e fazer os exercícios físicos, né? Então, são doenças evitáveis. E quando elas se instalam, é difícil desinstalar, controlar, porque já existe uma tendência normal para o nosso corpo. E conforme a gente vai envelhecendo, com diabetes tipo 2, os problemas vão acontecendo mais rapidamente, de uma forma mais intensa. Como é importante a nutricionista neste quadro, né, Salete? Eu acho muito importante. A gente teve aí encontros com nutricionistas numa época da nossa vida e como foi importante a educação alimentar. Alimentar, é verdade. São coisas que a gente não tem conhecimento e que as pessoas especializadas conseguem orientar a gente, né, Salete? Então, como é importante isso, a falta de exercício é muito importante, né? Tem que ter o controle e adequado, a educação alimentar, ela é fundamental. Diabetes tipo 2 nem sempre vai precisar usar insulina. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes só usa medicamentos hipoglicemiantes orais. O mais conhecido é metformina, glifágio, glibenclamida, e às vezes tem que associar os dois. Mas de qualquer maneira, todo diabético tem que ter um controle da função renal. Controle da função renal e um hemograma de controle também de 6 em 6 meses seria o ideal. Olha controle da função renal, controle de hemograma para ver como é que está o hematócrito, a hemoglobina, tudo isso é muito importante. Que coisa, né? Para prevenir, manter a boa saúde. Não é porque a gente é diabético tipo 2 que a gente não vai ter outras intercorrências desnecessárias. Tem que fazer o controle, o cuidado e ter a informação para fazer a boa escolha. É isso que o nosso programa tenta trazer para você. É verdade. Cada programa eu saio daqui mais educado. Mais informado, né? Cada programa que nós fizemos aqui, eu desço ali e já mudo a minha vida. Vou mudando aos pouquinhos, viu? Aos pouquinhos. Cada vez eu vou mudando um pouco, viu? Então eu digo, puxa vida, eu tenho que mudar esse negócio aqui. Né? A Salete aqui durante o programa puxando a orelha de todo mundo, né? Não, eu quero informar. Alertando, claro, informando. E então a gente aqui sai do programa, já sai uma outra pessoa, é outro marido que sai daqui, viu? Amém. Verdade é essa, né? Mas estamos com o programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida.